Muito bem, estamos de volta com o canal Fazendo Amigos para Deus. Que bom que você está aqui com a gente, estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E hoje aqui comigo o pastor Moisés, departamental dos Desbravadores da ACP, Associação Central Paranaense. Você que está chegando agora no canal, que talvez esteja buscando conhecer um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e encontrou aqui no nosso canal os estudos da lição da Escola Sabatina. Saiba que você também pode adquirir a sua lição, através do site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Ali você entra no site, você vai encontrar ali como comprar a sua lição da Escola Sabatina, para você poder acompanhar com a gente aqui, tudo que a gente vem estudando durante os trimestres aqui, você vai poder também acompanhar. Se você tiver dificuldade em encontrar através do site da CPB, você pode também deixar aqui nos comentários abaixo, que a gente vai dar um jeito de enviar para você uma lição da Escola Sabatina totalmente de graça. Vai ser brinde aqui do canal para você, se você compartilhar aqui com a gente, através das conversas aqui embaixo. E, sem mais delongas, a gente tem pressa, em estudar a Palavra de Deus. Pastor, a gente está aí já na segunda lição desse trimestre, que vem falando aí sobre as 3 mensagens angélicas, e a gente sabe que o Apocalipse ele vai ter muitas linguagens simbólicas ali, também figuras ali para a gente poder estudar. E na lição de número 2 aqui, tem um verso para a gente memorizar, e diz o seguinte: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Pastor, o que João quis dizer com este verso aqui? O que o apóstolo estava querendo dizer para nós aí? Tudo bem, meu amigo? Prazer estar com você. Prazer, meu querido amigo, que está aí acompanhando a recapitulação do estudo da lição. Esse é um texto muito interessante, porque, na verdade, ele fala de um momento em que a terra estaria pronta com relação a ter ouvido a mensagem do Evangelho. Uma vez Jesus já havia dito em seu ministério aos discípulos que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A seara era um símbolo de pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, que precisavam receber o Evangelho. E agora, o apóstolo João, aqui em Apocalipse 14, menciona e descreve um momento em que os campos estariam maduros, estariam prontos para a colheita, ou seja, mostra um período em que o Evangelho já teria sido pregado e as pessoas estariam prontas para a volta do Senhor Jesus. E o texto aqui deixa claro de alguns detalhes que nos faz lembrar a volta de Jesus, Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem. A primeira parte do verso nos faz pensar na pessoa de Cristo, e não apenas Cristo de qualquer forma, mas Cristo como que vindo para este mundo para buscar o seu povo. E a segunda parte do verso, que traz a presença de um outro anjo falando em voz forte, para que Jesus pegasse sua foice e começasse a colher, é apenas um indicativo de que as pessoas ouviram o Evangelho e estão prontas para receberem então o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Muito bem, então a gente vê que é tempo de decisão, a gente precisa estar decidindo aí. E aqui, pastor, já na lição de domingo, a gente vai ver ali que a lição vai falar sobre escolhas eternas, que as pessoas vão ter que escolher. E hoje a gente sabe, principalmente pastores que pregam o Evangelho, sabe o peso que carregam por estar levando uma mensagem às pessoas, porque se essa mensagem não for uma mensagem verdadeira, também corre um risco muito grande. Então a gente sabe que os pregadores, tanto eles podem salvar com as suas palavras, como também eles podem afastar as pessoas. Então a gente sabe que a pregação do Evangelho é algo sério, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem feito muitos pessoas por aí, ganhar almas de pessoas por aí, através da pregação do Evangelho. E o Apocalipse 14 traz a última mensagem de misericórdia de Jesus para um mundo caído e rebelde, que há cerca de 6.000 anos tem estado submerso no pecado e no mal.
Chegará um dia em que cada pessoa no planeta Terra tomará a sua decisão final e irrevogável, seja a favor de Jesus ou contra ele. A mensagem do Apocalipse sobre a justiça de Cristo, que nos livra da condenação do pecado, bem como do seu domínio em nossa vida, soará e ressoará por toda a terra. Aí, pastor, vem uma perguntinha aqui, ó, que está lá em Mateus 24:14. É um texto bastante conhecido, e ele diz assim, ó, compare com Apocalipse 14:6. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o Evangelho pouco antes de seu retorno? Esse texto de Mateus 14, 24:14, ele tem tudo a ver com o verso de Apocalipse 14, capítulo 14 e 15, que é o verso para memorizar. Por quê? No verso para memorizar, que nós já falamos há pouco, nós estamos vendo a visão que João teve sobre aquele momento em que tudo já estaria definido e Jesus iria para ceifar, ou seja, as decisões já haviam sido tomadas. Sim. Mas Mateus 24:14 menciona que antes da volta de Jesus algo precisa acontecer, que é o quê? E o evangelho do reino será pregado a toda nação, tribo, língua e povo, e então virá o fim. Interessante notar, querido amigo, que Jesus não vai voltar até que cada pessoa tenha tido pelo menos uma oportunidade para ouvir a respeito do evangelho eterno. E cada pessoa precisa tomar a sua decisão, a favor de Cristo ou contra Cristo. Interessante que algumas pessoas falam assim, nossa, ouvindo as histórias dos mártires, daquelas pessoas que morreram por Jesus, alguns dizem assim, nossa, eu também gostaria de morrer por Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é mais difícil viver por Cristo do que morrer por Cristo. São as pequenas decisões, as pequenas escolhas do dia a dia que definirão os grandes momentos da vida de todos nós. As pequenas escolhas pavimentam o caminho para as grandes escolhas. É sobre isso que a lição está falando no início da semana. As pequenas escolhas que você toma, talvez de ler mais um capítulo da Bíblia, ou assistir mais um capítulo da série que você gosta, talvez orar em um momento específico, talvez compartilhar o evangelho com alguém, ou fazer outras coisas que não trarão nenhum benefício eterno, são essas pequenas escolhas que vão definir de que lado nós estaremos naquele grande dia. Pequenas escolhas pavimentam o caminho para grandes escolhas. Sejamos sábios para estarmos do lado correto deste grande conflito, que nós sejamos parte da solução, levando o evangelho eterno a todas as pessoas, a todo mundo, para que essa profecia se cumpra logo e venha o fim. Amém. E Jesus possa voltar. Amém. Muito bem, meus amigos, vocês têm ouvido muito aqui no canal sobre, a gente teve um trimestre passado a gente falando sobre, foi ali como é que era, Leone? Do crisol, que foi uma lição muito importante para o nosso crescimento espiritual, e para que aquilo ali pudesse realmente nos preparar para a eternidade. Muito bem, pastor, vamos chegando por aqui, o pastor nos ajudou aí até a lição de domingo. Amanhã, segunda-feira, vai estar aqui Leone e o pastor Ivan Henrique, vão estar compartilhando a palavra de Deus com a gente também. E a você que nos acompanhou até aqui, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos, também se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e também deixar o seu like, aquele joinha que ajuda tanto a fazer com que a mensagem de Deus chegue ainda mais longe a mais pessoas. A todos vocês um forte abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até o final. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer, Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe esse canal que continue levando a mensagem de salvação a muitas pessoas. Olá você, querido amigo do canal Fazendo Amigos para Deus, que alegria poder estar com você aqui novamente. E hoje, já recapitulando a lição número 2 desse trimestre, esse trimestre maravilhoso que vai falar sobre as 3 mensagens do Apocalipse, também conhecida como 3 mensagens angélicas. E já estivemos aqui, eu e o Reginaldo, semana passada, fizemos ao vivo. Hoje o Reginaldo já começou com o pastor Moisés, e agora eu quero dar continuidade aqui, é uma alegria, quero apresentar para vocês o convidado dessa semana, que nós temos a honra de receber aqui, ele que está fazendo a Semana do Calvário, Semana Santa, aqui na Igreja do Caiuá conosco. Queria apresentar para vocês nosso querido amigo, pastor Ivan. Pastor Ivan, seja bem-vindo.
Tudo bem? Boa noite, Leone. Boa noite a você que está nos assistindo aí também. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês para nós recapitularmos o estudo da lição. Amém. Pastor Ivan estará aqui conosco. Estaremos recapitulando algumas partes importantes da lição. Mas só lembrando, antes da gente começar a recapitular, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, né? Ative as notificações, que sempre que tiver um vídeo novo aí, você vai estar por dentro, né? E principalmente, compartilhe esse vídeo. De repente você não tem o dom de falar, não tem o dom de dar estudos, às vezes você não compreende bem a palavra de Deus. Aproveita essa oportunidade, você tem o vídeo, manda o link para os seus amigos, para os seus parentes. Eu tenho certeza que você será um grande obreiro na casa de Deus. Amém, pastor? Amém. Então, pastor, nós vamos começar aqui hoje vendo a respeito a volta do Filho do Homem. Pastor, é uma expressão muito marcante, porque Jesus mesmo se chamava de Filho do Homem. E eu gostaria que você explicasse para os nossos amigos que estão ali em casa. Quando fala a volta do Filho do Homem, tem duas questões, né? Primeiro, a volta, e segundo, do Filho do Homem. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para nós por quê. Primeiro, o Filho do Homem, e depois o porquê que ele vai voltar. Porque ele vai voltar. Exatamente. Eu acho muito interessante porque João, que era discípulo de Jesus, que ouviu o próprio Jesus falar que ele era o Filho do Homem. Você viu? Nos evangelhos, essa expressão é repetida 82 vezes. Olha só. Então veja, por 82 vezes Jesus vai se auto-intitular Filho do Homem. E há duas possíveis teorias para isso, né? Uma, o que a lição traz para nós, é que Jesus usou isso como uma expressão de afeto para se identificar conosco. Ele também é Filho do Homem, assim como nós somos filhos de homens, seres humanos, embora o homem aqui é com H maiúsculo, que se refere ao Deus, ao Pai. Então, ele se identifica com a humanidade. Então, eu sou o Filho do Homem, eu me identifico com vocês. Vocês são filhos, eu também sou filho. Ele fica mais próximo de nós. Exatamente. A encarnação de Cristo teve esse propósito. Mostrar que Deus e o homem podem caminhar juntos. No mesmo planeta e dividir as mesmas dores, as mesmas tentações e os mesmos medos. E aí eu abro uma aspas, uma expressão que você usou aqui esses dias. O pastor está fazendo a Semana Santa e ele usou uma expressão que eu achei muito bonito, que ele diz assim: Jesus na cruz é como se ele estendesse uma mão para Deus e outra mão para o homem e unisse as duas mãos novamente em algo que tinha sido quebrado, né? Sim. E Jesus serve de ponte para isso. Exatamente. Cristo é a ponte entre o homem e Deus, né? Aham. E dessas 82 vezes que Jesus vai se auto-intitular como Filho do Homem, todas as vezes que Jesus fala que ele vai voltar, ele diz: o Filho do Homem virá. Ele usa essa expressão, né? Então, a Bíblia traz essa promessa de que o Filho do Homem, que veio até nós como Filho do Homem, retornará uma segunda vez para estar conosco, dessa vez para sempre. Mas ele vai voltar mesmo, pastor? Apesar que nós ouvimos da boca dele na santa palavra de Deus, mas o que nos dá essa garantia que ele vai voltar? A certeza que nós temos que Jesus irá voltar pela segunda vez é porque ele veio a primeira. E todas as promessas bíblicas foram cumpridas. Amém. Eu teria muito mais coisas para falar. Primeiro, a volta de Jesus é uma certeza porque é uma promessa dele. Ele prometeu que viria, veio na primeira vez e retornará. Segundo, cumprimentos proféticos deixam muito claro que esse dia está chegando. Então nós temos a palavra de Jesus, a fidelidade de Deus e os cumprimentos proféticos. Amém. E que bom nós termos essa esperança. A gente sempre conversa, né, com os amigos. Se Jesus não voltasse, o que seria desse planeta, né, pastor? Imagina que tristeza. Só sofrimento, só morte, só guerra, só dor, só angústia, só morte. Se Jesus não volta para acabar com tudo isso, não teria sentido viver. A nossa vida, a nossa fé, ela, como diz Paulo, né, ia ser vã. Se nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque a garantia também do retorno de Jesus é a sua ressurreição, né? Mas a volta de Jesus, pastor, cita aqui o estudo 3 pontos maravilhosos. Vamos ver esses 3 pontos aqui. 1 Mateus 16, 27 diz o quê? Jesus, o Filho do Homem, está vindo em glória, ele virá em glória com os seus anjos, né? Virá em glória. Primeira promessa em Mateus, ele virá. E Mateus 24, 27 e 30 fala sobre o que lá, pastor?
Jesus vai então fazer aquele processo que nós chamamos de processo de separação, né? As ovelhas dos cabritos. É um ato de juízo. De juízo, Né? de juízo. E vocês sabiam, meus queridos, você que acompanha o canal, o mais interessante da volta de Jesus é a justiça, é o juízo. Eu estava contando uma história aqui para o pastor, que eu pergunto para os desbravadores, né, por que você quer que Jesus volte? E a resposta que nós mais obtivemos, né, pastor, foi, eu quero que Jesus volte porque eu quero ir para o céu. Né, eles, na pouca informação que eles têm, de repente, né, mas eu sempre gosto de orientar eles que eu quero que Jesus venha para que o nome de Jesus seja exaltado, para que Jesus seja glorificado, porque o que aconteceu na primeira vinda com Jesus? Pois é, né? Jesus foi rejeitado pelos seus. Rejeitado pelos seus. Né? E Aqueles agora, que tinham que estudar as profecias, esperar o Messias vir, foram aqueles que o rejeitaram. E agora na volta, né, pastor, agora ele não vem mais como o humilhado, o sofrido, agora ele vem como exaltado, glorificado acima de todo nome, né? Amém. Então não importa se eu serei salvo ou não, lógico, para mim importa, é óbvio, mas o que importa é que diante de todo o universo, o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado como um Deus Criador e Salvador. Amém. Amém? E por último, pastor, Mateus 25, 31 e 32, fala o que ali sobre a volta do homem, sobre a volta do Filho do Homem? A volta de Jesus, ela sela o que nós chamamos de destino das nações. Exato. Então, nesse momento, é decidido para a eternidade o destino daqueles que ou aceitaram a Jesus ou o rejeitaram. Não haverá mais uma outra oportunidade. Então, a volta de Jesus, ela põe fim ao que nós chamamos de oportunidade ou tempo da graça. Então não vou ter tempo, pastor, de chegar na frente de Deus e poder me defender, não vai haver esse tempo, então? Não vai haver esse tempo. Esse tempo chama-se hoje. Hoje, agora. Hoje é o momento. Exatamente. Então, meus queridos, essa foi a lição de segunda, que fala sobre a volta do Filho do Homem, como o pastor explicou ali, Filho do Homem, porque Jesus está querendo ficar próximo de nós, né? A sua natureza humana, passar pelo que nós passamos. E segundo, ele virá, né? Como diria já o Bulhon, né? Você acreditando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, Jesus vai voltar, né? E como você estará? Não teremos, como o pastor falou, não teremos tempo para ficar nos defendendo diante de Deus. E outra coisa também, né, pastor? Nos defender diante de Deus como, né? Pecadores que somos. Como é que sorte que nós temos um intercessor, que é Jesus, que intercede por nós. Pastor, na terça, já adiantando aqui, nós falamos sobre o juízo celestial, né, na volta de Jesus. E aqui tem 2 pontos muito importantes, pastor, porque fala que Cristo voltará para trazer juízo, né, como o senhor acabou de falar sobre tudo. Mas tem 2 pontos fundamentais ali, pastor, que a volta de Jesus será muito pragmática. Queria que o senhor explanasse para nós quais são esses 2 pontos aí do juízo celestial. O que vai ser falado ali por Jesus, o que Jesus vai dar mais ênfase quando ele estiver voltando, o que vai ser mostrado para o universo. Bom, vamos. Eu vou falar um e você fala o outro. Falamos. Pode ser? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é justo e a justiça de Deus não tem só uma função punitiva, mas ela tem uma função redentiva. Quando Deus manifesta a justiça dele, o que ele está mostrando para o homem é que o seu caráter não muda e que aquilo que tem um preço precisa ser pago. Então, o primeiro ponto aqui, o juízo de Deus, ele não é apenas algo que vai acontecer com o planeta Terra, com a humanidade. O juízo de Deus vindica o caráter do próprio Deus. Exatamente. Então, como diz aqui, o juízo de Deus defende o caráter de Deus contra as falsas acusações de Satanás. Exatamente. Isso é muito importante, né? Extremamente Porque o importante. caráter de Deus foi afetado lá no céu. Não foi só aqui na terra. Não. Lá no céu, Satanás colocou no coração dos anjos, e para quem estudou a palavra de Deus sabe disso, colocou no coração dos anjos dúvidas sobre o caráter de Deus. E como o pastor falou, na volta de Jesus, isso vai ser comprovado, Exatamente. que o caráter de Deus é supremo. Todo o universo vai declarar que Deus é justo, inclusive Satanás. 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 Segundo ponto. Segundo ponto, além do caráter de Deus ser provado, ser mostrado a todo o universo que sim, Deus tinha razão no grande conflito, um segundo ponto, né, pastor, que é muito importante, é aquela coisa, né, quem não deve,
não teme. E nós temos um justo juiz que voltará e fará justiça aos seus, aqueles que escolheram Jesus como seu intercessor. Então, sobre o juízo celestial, quando Jesus estiver voltando, além do caráter de Deus, aqueles que escolheram a Jesus, né, pastor, também terão o seu galardão, né? Aqueles que escolheram Jesus como Salvador, aqueles que optaram por estar ao lado de fazer a vontade de Cristo, com certeza Jesus os defenderá e fará justiça naquele grande dia. Então, aquele que não teme, Jesus vai trazer justiça para você. Pastor, às vezes eu vejo na televisão, agora aconteceu em Blumenau a última vez, né? Não deu tempo ainda de fazer as camisetas lá em Blumenau, mas aqui a gente vê muitas camisetas com fotos de filhos mortos e as mães falando, queremos justiça, queremos justiça. Sabe, meus queridos, nós só teremos justiça na volta de Cristo. Na volta de Cristo, o caráter de Deus vai ser colocado à prova, mas também o nosso caráter, que escolhemos a Cristo como nosso representante, como nosso intercessor diante de Deus, o nosso caráter também será vindicado pelo nosso Salvador. Amém? Amém. E só um ponto muito importante, Jesus é quem assume a função final no juízo. Sim. E isso deixa o ser humano numa situação onde ele vai se identificar com Deus, mas ao mesmo tempo onde ele não consegue se desculpar. E vou explicar por quê. É muito fácil nós olharmos para Deus em algum momento da nossa vida e falar assim, para Deus é fácil, o Senhor está em um trono olhando nós aqui embaixo, não sabe o que nós passamos. Porém, quem assume o juízo é Jesus. É Jesus. E Ele sim sabe o que foi. Ele sabe tudo que nós passamos. Então, Exatamente. todas as nossas desculpas, elas podem e elas serão entendidas por Cristo dentro daquilo que Ele viveu como ser humano. Ou seja, filho, eu passei por isso também. Eu senti esse mesmo medo, eu senti a mesma dor. E eu venci. E eu dei para você o direito e a oportunidade de vencer como eu venci. Ou seja, a identificação de Jesus com o homem mostra que esse juízo não é feito por alguém distante, por alguém que não nos entende. O juízo será feito por alguém que se aproximou de nós, que passou por nossas lutas, que nos entende, que nos abraça em nossos momentos de fraqueza, mas que ao mesmo tempo que assume a responsabilidade do juízo nas nossas falhas de caráter, da qual nós não temos nenhuma vontade de mudar ou abandonar. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que a gente fala entre nós, que diz assim, ninguém pode dar aquilo que não tem, e ninguém pode julgar aquilo que não sabe, e Jesus sim sabe o que nós passamos aqui, por isso Ele tem o mérito, não é Deus quem julga, é Jesus quem julga, porque Ele conhece muito bem a humanidade, porque Ele foi humano em si mesmo, né? E pastor, para encerrar essa parte, nós vamos falar agora sobre quarta-feira, sobre o Estéfanos, é isso? Estéfanos, para quem não sabe a raiz do nome, olha aí, ó, Estéfanos, que significa coroa. A lição de quarta-feira vem falando sobre a coroa do vencedor. E aqui eu queria fazer uma pergunta para o senhor pastor. Primeiro, quem é o vencedor? E segundo, vai ter uma coroa mesmo? Vamos lá, quem é o vencedor? O vencedor é aquele que aceita Cristo. O vencedor é aquele que decide viver com Cristo a vida de Cristo nessa terra, que nós chamamos de santificação. Eu gosto do texto de Paulo. Vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Santificação é quando você decide viver a vida de Jesus. Porque na realidade não somos nem nós que vencemos, né? Ele já venceu por nós. Exatamente, Ele venceu por nós. Tem um texto aqui importante que eu queria ler, que é de Ellen White, que ela diz, a santificação é obra de toda uma vida. De toda uma vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, perfeitos nunca, melhores sempre. A cada dia. Então, a santificação é quando você, cristão, não fica parado no tempo, imaginando que já alcançou tudo e que não há mais nada a conquistar. Santificação é uma obra de uma vida. Então, eu aceito a Jesus, agora Jesus habita em mim, e as minhas obras são reflexos da habitação de Jesus na minha vida. Isso é santificação. E como o senhor falou, a santificação é um processo de uma vida, né? Por isso que Paulo fala assim, aquele que correr a corrida até o fim, eu não posso correr a corrida
até a metade, eu tenho que ir até o fim, eu conseguirei a coroa da vida. E que coroa é essa, pastor? Seremos coroados no céu? Nós receberemos uma coroa, literalmente falando, sim. Amém. Todos os salvos terão a sua coroa. E essa coroa é uma lembrança de que nós somos salvos por Cristo, de que a nossa salvação depende unicamente de Cristo, mas que nós não desistimos de correr nessa terra também. Mas falando em coroa, pastor, nós estamos na Semana Santa. Que relação nós podemos fazer da coroa de Cristo com a coroa que Ele nos dará lá no céu? Porque Ele usou uma coroa aqui que não será a mesma que nós usaremos lá no céu, não é mesmo? Graças a Deus, não é Amém mesmo? por isso. A coroa de Cristo, ela tinha um símbolo de vergonha, de zombaria, ela o feriu, né? E Jesus recebe essa coroa quando estava sendo insultado, né? Quando o chamavam de rei, sendo que ele não tinha nada no ponto de vista humano Humano, e nada. dos reis humanos, né? A nossa coroa é uma coroa de vitória. Então, Cristo hoje já não usa mais a coroa de espinho. Jesus foi entronizado, ele usa a coroa de rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores hoje. E Jesus vai partilhar dessa vitória conosco. Olha a bondade de Deus. Jesus usou uma coroa de humilhação, de sofrimento, de dor, para nos dar a vitória, e essa coroa foi necessária para Cristo contrastar o reino do mundo e o reino dos céus. É. Mas hoje ele venceu, recebeu a sua coroa, é rei dos reis, e ele, ao nos entregar uma coroa, partilha da sua vitória conosco e nos torna súditos do seu reino. Exatamente. E o amor de Jesus é tão grandioso, né, pastor? Que mesmo na sua volta, quando ele tem que ser exaltado, ele quer compartilhar a alegria conosco, né? Nos dando uma coroa, nos dando a vida eterna. Um pouco mais para frente vocês verão que terá uma mesa, né, pastor, onde Jesus irá participar da ceia conosco também. Então é maravilhoso você ver Jesus vencer e querer compartilhar essa vitória conosco. Amém? Amém. Mas pastor, e essa santificação é fácil, é difícil? Como é que funciona esse crescimento espiritual na vida do cristão? O senhor, hoje na mensagem foi falada uma frase que morrer com Cristo é fácil, difícil é viver com Cristo, né? É fácil esse processo de santificação, pastor? Eu sempre digo, né, e nós já conversamos um pouco sobre isso, é mais difícil entender a santificação do que entender a justificação. É. Porque a justificação é um processo totalmente divino. Eu não posso resolver o problema do pecado. Então eu aceito a Cristo e Ele faz isso. A santificação é um processo de morte diária. Eu acho que talvez essa é a palavra que mais explique, simplifique. Santificação é morrer para o mundo e deixar Jesus nascer em mim todos os dias. Por isso que diz um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Qual é a vontade de Deus e qual é a minha? Qual das duas eu farei? Um dia um jovem falou para mim assim: Leone, mas você falou que tem que sempre fazer a vontade de Deus e não a nossa, mas quando é que eu vou fazer a minha vontade? Falei, filho, tomara que nunca, porque é melhor fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? Mas que bom que você esteve conosco até agora. Chegamos ao fim da lição de quarta-feira. Daqui a pouco estaremos nós novamente junto com o Reginaldo aqui para encerrarmos a lição e vermos quinta e sexta-feira. Queria aqui agradecer ao pastor Ivan, muito obrigado, pastor, depois de passar a mensagem aqui, ficou conosco. Queria agradecer de coração por estar recapitulando a lição conosco. Queria que você deixasse um abraço aos nossos ouvintes aí e deixasse a sua mensagem final para nós. Que isso, é um prazer estar aqui participando. Que Deus continue abençoando cada pessoa que entra em contato com este canal e que esses momentos aqui sirvam para o fortalecimento espiritual das pessoas, né, que nos assistem e, enfim, né, os que estão aí, de alguma maneira, entrando em contato com essa mensagem. Nós não podemos esquecer nunca, como cristãos, de que quando nós nos entregamos a Cristo, através do batismo, nós estamos morrendo para uma vida de pecado e nascendo para uma nova vida com Cristo. Eu acho que uma das melhores alegorias para a vida com Cristo é o casamento. No casamento, nós nos adaptamos e nos moldamos aos costumes do outro. Com Cristo, eu morro todos os dias, me coloco à disposição de Deus para que a vontade dele seja feita e não a minha. Como diz o Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém, pastor. Que esse seja o nosso desejo a cada dia. E você, obrigado por ter nos acompanhado até agora e
continue acompanhando aí, que nós temos a lição de quinta e sexta pela frente ainda. Muito obrigado pela sua audiência e até breve. Muito bem, estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus. Aqui eu, Leone e eu, né, para tratarmos mais um pouquinho aí desse assunto que tem sido tão, né, poderoso na vida da gente, né, Leone? Afinal de contas, Ontem a gente viu aí sobre a coroa do vencedor, né? tempo de decisão, né? Tempo de decisão. E que bom que você, né, está aqui com a gente, decidiu, né, estar aqui estudando a Palavra de Deus com a gente. Hoje já, né, a lição de quinta-feira, e a gente vai falar ali sobre cada semente produz uma colheita. E aí ali em Apocalipse 14, há duas colheitas. A colheita de grãos dourados representa os justos, e a colheita de uvas representa os injustos, ou os perdidos. Ambas as colheitas estão totalmente maduras. Todas as sementes semeadas amadureceram. Aí, Leone, já tem uma pergunta aqui para você responder para o pessoal que está em casa, que diz o seguinte: o que significa a expressão grande lagar da ira de Deus? É uma coisa. Primeiro eu queria abrir um parênteses aqui, Reginaldo, porque cada semente produz uma colheita. Se você planta milho, você colhe o quê? Milho. Milho. Se você planta soja, você colhe soja. Se você planta banana, você colhe banana. Por que eu estou falando isso? Porque se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você planta maldade, você vai colher maldade. Ah, Leone, você está falando da lei do retorno? Não, estou falando do juízo de Deus. Se você plantou no seu coração aceitar Jesus como seu Salvador e teve a sua vida transformada, teve um processo de santificação, como o pastor Ivan falou aqui nas lições anteriores, você colherá a vida eterna. Agora, se você deixou Jesus de lado, se você não caminhou uma vida ao lado de Cristo, se você não fez a vontade de Deus, você plantou obras más, iníquas, em pecado, e você colherá a perdição eterna. Então, quando fala aqui, Reginaldo, que os grãos dourados serão recolhidos por Jesus, são aqueles que escolheram Jesus como Salvador e deixaram Ele transformar a sua vida. Porque, afinal de contas, Jesus diz, né, venha a mim como estás, mas não permaneça como estás, tenha uma vida transformada. Então, se você deixou se transformar por Jesus, você é o grão dourado que será recolhido para o Mestre. Agora, se você é a uva que permaneceu na iniquidade, que não aceitou Jesus como seu Salvador, aí você vai para o grande lagar da ira de Deus, Reginaldo. E ali são aqueles que não escolheram Jesus como Salvador e ficarão na morte eterna, representados aqui no livro de Apocalipse pelo lago de fogo e enxofre. E o lagar ali representa, né? Porque as uvas, elas são pisadas, né? Isso, o lagar é o lugar onde as uvas são pisadas. Então, é isso aí, meus amigos, né? A gente precisa realmente escolher estar ao lado de Cristo, né? E para isso, né, a salvação, né, Leone, ela é de graça para todos. Por isso, outra coisa que é bastante importante, né, nós viemos falando ali já com o pastor Moisés e com o pastor Ivan, a importância, né, Reginaldo, de o tempo de escolha ser agora. A decisão é agora. Tem gente que fica pensando que vai poder se defender na frente de Deus, na frente de Jesus. Quando Jesus voltar, você já está julgado. As suas obras vão gritar mais alto do que você possa defender diante de Cristo. Então, o tempo de decisão é agora. A hora de você provar que você aceitou Jesus é agora. Então, aquela história que dizia assim, depois eu me acerto com Deus, não existe. Não existe. Não vai ter tempo de se acertar com Deus. Não, deixa que eu vou fazer isso aqui agora, Depois depois eu explico para Deus por que eu fiz isso. Ou Não. então, Reginaldo, uma outra coisa que me preocupa muito, eu vejo principalmente entre os jovens, eu trabalho com os desbravadores, eu trabalho em crianças de 10 até 20, 25 anos. Eu até ia falar para você falar um pouquinho sobre esse uniforme que você está vestindo, exatamente. né? Uma Pode coisa ter alguém que está assistindo a gente em casa e não sabe, conhece. Não conhece, né? Então, é assim, uma coisa que me preocupa muito nos jovens, Reginaldo, é assim, amanhã eu vou para Jesus. Deixa eu casar primeiro, depois eu vou para Jesus. Deixa eu me formar primeiro, depois eu vou para Jesus. Deixa eu ter minha casa, meu carro, a minha vida financeira estabilizada, depois eu vou para Jesus. Deixa eu criar maturidade, depois eu vou para Jesus. Meu querido, você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe se vai levantar amanhã.
O tempo de se entregar a Jesus, né, Reginaldo? É agora. É hoje, né? É hoje. E faça como os desbravadores, o Reginaldo está falando, hoje eu estou de uniforme de desbravador, que nós tivemos aqui. O Clube de Desbravadores é um clube, né? É um Vai braço... representar um pouquinho. Oi? Tô pelo menos com a camisa para representar um pouquinho. Isso, o Reginaldo está com a camiseta que a gente chama de uniforme de campo do nosso clube aqui. E eu estou com o uniforme que nós chamamos de uniforme oficial, também conhecido como uniforme de gala. E esse uniforme aqui, Reginaldo, o Clube de Desbravadores é um braço evangelístico da Igreja Adventista e é como se fosse um clube de escoteiros, né? Só que com o foco no físico, no mental e também no espiritual, né? E os desbravadores têm por características principal usar esse lenço amarelo no pescoço, né, para representar o Clube de Desbravadores. Então, hoje nós tivemos aqui uma atividade na igreja, por isso que o Reginaldo está com o uniforme de campo, eu estou com o uniforme oficial, onde nós tivemos um lindo batismo e admissão de lenço aqui de desbravadores. Então, você que tem um filho entre 10 e 15 anos e gostaria de colocar ele um pouquinho mais perto de Jesus, ou colocar ele um pouquinho mais perto de uma sociedade, fazendo com que ele seja mais humano, com que ele seja um jovem diferenciado, procure um clube de desbravadores mais próximo da sua casa, leve o seu filho para o clube, porque enquanto você leva para o clube, né, Reginaldo, você afasta do mundo. E lá no clube ele vai fazer acampamento, fogueira, especialidades, ele vai fazer amizades, ele vai criar uma outra família lá e amigos, e eu tenho certeza que seu filho será muito feliz lá. Leve seu filho até um clube de desbravador. Eu tenho certeza que você vai ver o crescimento físico, mental e espiritual na vida dele. Muito bem, Leone. A gente falou essa semana aí sobre colheita, sobre sementes, grãos e tudo mais. Mas o que vai demonstrar para nós que realmente a colheita será feita, né? Porque a gente sabe, por exemplo, assim, que vai chegar um momento da história em que tudo vai ter um fim, principalmente para este mundo e para os pecadores, né? Mas como que eu posso entender que isso realmente vai acontecer? Qual que será esse momento? Por que Deus vai chegar um momento que a gente viu ali na cena que João descreve no princípio ali, de um anjo, né, que estava sentado, e o outro anjo grita para ele, para aquele que estava com a foice na mão, dizendo para que ele passe a foice, né, para que ele corte, porque tanto os trigo quanto as uvas já estão maduras. Mas qual que será o ponto ápice ali de que esse anjo vai gritar para o outro anjo? O ápice dele é a volta de Jesus. Porque o que acontece? Quando que Jesus volta? Quando a colheita estiver madura. E aí o primeiro anjo vem e grita para que seja ceifado quem? Os grãos dourados, aqueles que escolheram Jesus como seu Salvador. E depois o anjo grita, olha, uma primeira leva já foi, agora é a segunda leva. Né? Então isso vai acontecer, meus queridos, na volta de Jesus, né? Os salvos irão para a eternidade com Cristo e os perdidos pisados como uvas no lagar, perecendo no mar de fogo e enxofre. A decisão é agora, não podemos esperar lá. A gente já viu, né, 3 vezes, pelo menos, que os juízos de Deus já caíram sobre a terra, sobre os seres humanos. A primeira foi com o dilúvio, né, onde Deus também trouxe juízo sobre aquela época, sobre aquelas pessoas que tinham transgredido, digamos assim, a medida da transgressão deles, a iniquidade tinha chegado ao máximo. A gente vê também ali que Deus, com Sodoma e Gomorra, que chegou até o céu, a maldade daqueles homens. E depois a gente vê ali também que o povo de Israel, até eles assumirem ali aquelas terras, Deus deu para aquele povo 430 anos de misericórdia, para que eles se arrependessem e voltassem para Deus. Ou seja, juízo de Deus já veio sobre nós. Já veio sobre nós. E agora, né, Leone, o que parece para nós que está acontecendo é justamente isso, que está chegando já ao limite o pecado aqui nesse mundo. A ira de Deus, né, diz que a cólera de Deus já está no limite. Né? E não é, né, eu espero que não seja contra mim nem contra você, que também somos pecadores, né, mas sim contra aqueles que não se arrependem, né, Leone? Exatamente, porque para Deus, Reginaldo, feio não é pecar, porque todo homem pecou. Feio é não se arrepender. E você é pai, você sabe disso, Sim. né? Tua filha apronta, né? Você tem 2 meninas, eu tenho 3. Tua filha apronta. Esqueça que a Heloísa está assistindo ali. Exatamente. Tua filha apronta. Você não está apto a perdoar?
mas desde que o quê? Ela assuma a bronca, né? Que ela assuma o erro dela. Todos nós somos assim, quiçá Deus. Deus, ele não quer que você seja perfeito, porque você não vai ser perfeito. Deus quer que você assuma os seus erros e evite ao máximo replicá-los. A beleza não está em errar, a beleza está em errar e se arrepender e não fazer mais. Leone, chegamos aí à sexta-feira, né? E aí sexta-feira eu sempre deixo com você, para você fazer aquele resumo para o pessoal de casa, aquele estudo adicional, né? Para que amanhã aqueles que são professores também e estão acompanhando o canal para aprender um pouquinho mais, para que eles possam chegar amanhã na sua classe da escola sabatina e possam estar, né, afiadinho ali para poder passar a lição, né? Então a gente traz esse estudo adicional aí e eu vou deixar com você aí para você passar para eles. O estudo adicional de sexta-feira, que é muito importante, às vezes as pessoas passam por alto, mas ela é muito importante, diz o seguinte: qual é o tema da lição número 2? É hora de decisão. Mas para que você possa decidir, você tem que saber quando você tem que decidir. E qual é o tempo de decisão, meus queridos? O tempo de decisão é agora, Reginaldo. É hoje, é já. Não temos tempo. Temos que decidir estar ao lado de Jesus já. Mas, Reginaldo, o que mais nos atrapalha, o que mais atrapalha o ser humano é a condição da mente humana, sabe? O mundo tem sido cruel conosco, meus queridos, muito cruel, porque nós tiramos férias da igreja, sabe, Reginaldo? Às vezes nós tiramos férias da igreja, ano sabático, sempre tem aquela conversa, né? Esse ano eu vou só descansar, mas Satanás não tira férias de tentar levar você à perdição. Porque ele sabe que quanto mais ele levar à perdição, mais ele afeta a Deus, mais ele machuca ao Pai. Então, como está a condição da nossa mente hoje? Nós estamos abrindo as nossas entradas da alma para muitas coisas mundanas. E isso tem nos atrapalhado no nosso processo de santificação. E como atrapalha o nosso processo de santificação, Reginaldo? Atrapalha a nossa comunhão com Deus e, como consequência, atrapalha a nossa salvação. E isso eu ia te perguntar uma coisa, porque assim, mas vamos supor ali que a pessoa está em casa assistindo, está aqui, chegou agora no canal, e ela diz assim, eu me arrependo, e eu quero, né, mudar de vida, né? Como que essa pessoa vai chegar a conhecer mais Jesus? Reginaldo, por isso que Jesus fala assim, venha a mim como está, mas não permaneça como está, porque Jesus, ele transformou a vida de todas as pessoas que ele passou, você já viu? Sim. Todas as pessoas em que Jesus passou pela vida delas, Jesus mudou a vida das pessoas. Então, venha como está, mas não permaneça. Então, o segredo, Reginaldo, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aonde está a verdade? A verdade está aqui. Se você conhecer a verdade da palavra de Deus, você vai ver que é necessário mudar muitas coisas na sua vida, Reginaldo. E uma delas é como está a sua mente. Aquilo que você alimenta é aquilo que você cresce, e que você faz crescer, perdão. E como você está alimentando a sua mente? Se você está alimentando com coisas boas, com a palavra de Deus, com o estudo da palavra, com louvores, com coisas do bem, a sua mente vai ser tendenciosa a fazer coisas boas. Agora, se você ouve coisas erradas, vai em lugares errados, se alimenta errado, você com certeza você vai caminhar para o caminho errado. Então, preste muita atenção às entradas da tua alma. Preste muita atenção com aquilo que você está alimentando o seu ser. E não estou falando fisicamente, mas estou falando mentalmente. Porque dependendo daquilo que você está alimentando a tua mente, você está se afastando de Deus. E sabe, Reginaldo, eu estava falando que o inimigo não tira férias. Ele tenta nos derrubar, meus queridos, a todo instante. Ele foi atrás de Jesus no deserto. O que você acha que ele vai fazer com você? E para que você esteja de pé, para que você esteja firme e forte, você tem como fazer como Jesus fez, se alimentar da palavra de Deus, para que você permaneça firme, da espada, que na Bíblia é chamada a palavra de Deus, para que você possa guerrear com o inimigo. Então, eu gostaria de encerrar aqui, Reginaldo, na sexta-feira, dizendo que a hora da decisão é agora, mas a decisão que você toma hoje é influenciado por aquilo que você deixa afetar a sua mente. E muito cuidado com aquilo com que você está colocando na sua mente. Muito bem, Leone. E a gente, amigos, a gente sabe que para a gente se aproximar mais de Jesus,
É pela contemplação, né, Pela Leone? contemplação, até a Quanto lição mais, fala nós, isso. quanto mais nós contemplamos a Jesus, mais próximos a Ele a gente vai estar e mais parecidos com Ele também, né? Nas suas obras e tudo mais. O apóstolo Pedro é um exemplo disso, que as pessoas, quando foram acusar Pedro, falam, mas você fala como ele, você anda como ele, né? E da mesma forma, se nós nos alimentarmos da palavra, porque é pela palavra que nós vamos conhecer a Jesus, né? Nós também vamos ficar mais parecidos com Com ele. Jesus. Agora, por exemplo, assim, hoje, às vezes a gente vê muitas pessoas por aí que se parecem com outras pessoas na rua. Por exemplo, você pega um jogador de futebol e a gente vê pessoas na rua com o cabelo parecido. Aham. Por quê? Porque contemplam aquilo e tentam se aparecer com aquilo. Quanto mais você olhar para Cristo, Mas você irá vai se parecer com apaixonar com ele, por ele e vai dizer, poxa, eu quero ser que nem Jesus. E, Reginaldo, é uma coisa interessante, né? Nós temos que ser pequenos cristos na vida das pessoas. Mas como eu vou ser um pequeno Cristo se eu não conheço o Cristo das Escrituras? Interessante, né, Leone? Porque foi em Antioquia, que foi a primeira vez onde Eles foram chamados foram de chamados de cristãos. cristãos, justamente pequenos cristos, pessoas que se pareciam com Cristo, né? E quando que nós vamos passar a ser chamados de cristãos? Você hoje parece com Cristo? Não nominalmente, né? É, Mas na essência. praticamente, na essência. Será que quando as pessoas olham para nós, meus queridos, faça uma reflexão aí na sua casa. Será que quando olham para nós hoje veem Cristo? Será que nós estamos sendo Cristo na vida das pessoas? Ou será que nós estamos transparecendo o mundo e servindo de pedra de tropeço na salvação das pessoas? Pense bem nisso. Mas, bah, meus amigos, já que vocês acompanharam a gente até aqui, né, Leone? Vieram tão longe, né? Tão longe, não custa nada vocês deixarem aquele Rolar like, para baixo aí, dá aquele like. se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e compartilhar com seus amigos, né? Se essa mensagem fez bem para você, também vai fazer bem para os seus amigos, vai ajudar eles também. Então, compartilha. É uma maneira de você ajudar a salvar vidas para Deus. Tem alguém com problema na sua família, no seu círculo de amizades? Mostra esse vídeo. Leva um pouquinho de paz, leva um pouquinho de esperança à vida dessas pessoas. Estude a Bíblia. Eu tenho certeza que na Bíblia você vai conhecer um Salvador que pode mudar a sua vida para melhor, né, Reginaldo? Amém. Amém? Então, ajude-nos a fazer amigos para Deus. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo da lição. Até o próximo estudo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.